Olá, sejam bem-vindos nesse nosso encontro, mais um encontro. É uma, é sempre, né, uma grande alegria ver todos vocês aqui, quem está aqui ao vivo com a gente, sempre nos acompanhando, muito bom. E quem vai assistir depois também no seu tempo, maravilha. Hoje, então, a gente vai ter mais uma palestra do Gap Neuroarc. E para quem está chegando agora, eu vou me apresentar. Sou a Sandra Marlise Sescon. Eu sou arquiteta especialista em Feng Shui, criadora do curso Harmonizando Espaços, Estimulando Mentes, uma jornada que une o Feng Shui com a neuroarquitetura. E aqui eu tenho a honra de coordenar esse grupo maravilhoso, o Gap Neuroarc. E o Gap Neuroarc nasceu dessa nossa paixão compartilhada, nessa vontade de entender como que a neurociência e como que a arquitetura podem caminhar juntas, ajudando a que a gente consiga criar espaços mais humanos, conscientes. E nós, nesse grupo, crescemos a cada encontro e vamos conectando quem vem com esse nosso propósito, com essa curiosidade, com essa vontade de aprender. E nesse nosso grupo, o conhecimento circula com um afeto entre arquitetos, designers, terapeutas, estudantes, engenheiros, todos nos encontramos aqui, todos apaixonados por esse jeito de habitar o mundo. E o que diferencia, um ponto bem importante desse nosso grupo é esse caráter voluntário que permeia tudo por aqui. Desde os integrantes maravilhosos que estão aqui, agora eu vi que a Elo, a Dani também entraram, bem-vindas, a Ernestina. E esse grupo dedica o seu tempo, a sua energia para que continue um grupo ativo e acolhedor. E também a gente tem aqui palestrantes incríveis que generosamente vêm doar o seu tempo, doar sua sabedoria e o seu coração para compartilhar conhecimento. Esse nosso espaço aqui é sempre movido por um propósito, por uma vontade que nos é genuína, de contribuir, de aprender, de crescermos todos juntos, só por esse valor de troca do impacto que nós podemos gerar. E é justamente essa nossa energia voluntária que torna esses nossos encontros tão especiais, essa nossa oportunidade de aprendermos com grandes mestres convidados que estão abrindo mão do seu tempo para estarem aqui conosco, compartilhando a sua luz e a sua expertise de uma forma muito generosa, de uma forma muito grandiosa. E o nosso grupo, mais do que aprendermos teoria, nós valorizamos vivência. E o Gap Neuroarc sempre cultiva projetos sociais também e ações práticas, onde a gente traz esses conhecimentos saindo da tela e ganhando forma no mundo real. E antes de começarmos oficialmente essa palestra de hoje, um lembrete importante: esse encontro fica gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E lembrando sempre que toda a organização dos encontros, das palestras, é sempre organizada com muito carinho por membros voluntários do grupo. E agora temos novidades também no grupo, encontros e grupos de estudos mensais. Vai ser incrível. E hoje, a anfitriã da nossa palestrante é a querida Almédia Marina, que nos presenteia com uma convidada muito especial. Catarina, seja muito bem-vinda, receba esse abraço coletivo e se sinta muito à vontade para compartilhar sua luz com a gente. E eu vou chamar a Lara, então, para fazer a apresentação dessa nossa palestrante especial. Muito obrigada, Catarina. Boa noite, Prazer. pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Lara, sou a coordenadora de comunicação do Gap NeuroArc.
Eu gostaria de agradecer a nossa convidada, a palestrante Catarina, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco para compartilhar os seus conhecimentos. A Catarina é arquiteta e urbanista pela UFAL. Ela é mestre em construção civil com ênfase em conforto ambiental pela UFSC. Ela é vice-diretora do Instituto Neurobiodesign e sócia fundadora da Spirale Arquitetura. Em 2016, ela recebeu o prêmio Green World Award. Desde 2004, ela desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores, aplicando técnicas de neuroarquitetura, design biofílico e prioriza soluções mais sustentáveis possíveis. Ela também é consultora credenciada na área de design de interiores, arquitetura e sustentabilidade do Sebrae desde 2004, por onde já realizou consultorias e instrutorias em diversas empresas do Brasil. E hoje a Catarina vai conversar um pouco conosco sobre o tema design biofílico. Eu passo a palavra para a Catarina para que ela possa iniciar a sua apresentação. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Lara. Obrigada também, Sandra. É um grande prazer estar aqui, ainda mais num grupo com todo esse propósito, né, que foi tão bem introduzido por vocês. Vocês já tinham me convidado outras vezes, infelizmente, por motivos de saúde, eu não pude comparecer. E os pares se encontram, né? Então, como a Lara já comentou, nós temos um instituto de neurobiodesign que tem um propósito muito semelhante, então, por que não estarmos juntos, né? Já que queremos chegar no mesmo lugar. Então, a ideia é ter uma conversa com vocês hoje à noite. Vocês me deixaram à vontade para conversar sobre o tema, né? Que eu achasse interessante, mas muito mais do que uma palestra, eu considero mesmo uma conversa. Eu fiz um recorte, mas vocês podem ficar à vontade para conversar, interferir, né? Trocar experiências, porque eu acho que mais do que uma palestra é realmente uma troca de experiências. Então, não vou me apresentar novamente, né? Lara já comentou quem eu sou. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre design biofílico, que, dentre tantas atribuições, é a minha grande paixão e é o que me move dentro do Instituto Neurobiodesign. Então, o Instituto ele foi fundado por três pessoas, eu, Júlia e Lori. Então, a gente fala que o Lori é o neuro, a Júlia é o design e eu sou o bio, né? E, então, aqui eu estou para falar sobre esse recorte que a gente tem dentro do Instituto, onde a gente acredita que o futuro está no equilíbrio e a evolução está na conexão entre pessoas, natureza e tecnologia. Então, tudo que eu venho fazendo hoje permeia essa tentativa de equilíbrio, né? Essa tentativa de conexão. Também é uma entidade sem fins lucrativos e o objetivo é a gente promover o uso dessa neurociência, né? Nós não somos neurocientistas, mas a gente bebe nessa fonte para humanizar e qualificar o ambiente construído para todos, tá? Então, eu estou aqui em nome do Instituto. Eu sou a Catarina, mas junto comigo temos o Lori, que vocês já devem conhecer bastante, e a Júlia Fernandes, né? Então, nós somos um hub que a gente busca conectar, inovar e ser um ponto central convergente, né? Desses pares aí que de alguma forma pensam em conexão, pensam em inclusão, pensam em humanização, e a gente sabe que a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar que não são só os arquitetos e designers que vão resolver todas as questões, né? Então, bom saber, Sandra, que vocês também estão conectados, né, com o pessoal da área de saúde, enfim, uma infinidade aí de profissões que precisam estar juntos para trazer essa humanização para todos realmente. E falando de todos, nós estivemos em audiência na Câmara dos Deputados já duas vezes que estou eu, a Júlia, vocês devem conhecer também o Ricardo Meira, Lori estava online, discutindo, né, o poder desse tal neurobiodesign, né? Como que podemos transformar espaços e vidas por meio dessas ferramentas. Então, aqui estão os nossos pilares, né? Que é essa conexão do neurobiodesign. E hoje à noite a ideia é que a gente converse sobre o bio, né? Que é uma interação harmônica e biofílica
com, com a natureza. Então, biodesign é uma abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar, né, vamos dizer assim, que cria soluções inovadoras e sustentáveis, busca inspiração na natureza para desenvolver produtos, e aí a gente pode tratar de biofilia, biomimética, processos, sistemas e tecnologias que sejam eficientes, adaptáveis e ecologicamente amigáveis. Dentro desse contexto ainda, eu vou fazer o recorte, né? Porque tem uma infinidade de possibilidades dentro do bio, mas hoje à noite a gente faz o recorte para o design biofílico, que promove saúde e satisfação dos ocupantes, integrando elementos naturais aos ambientes construídos, criando uma conexão profunda entre o ser humano e a natureza. E nesse contexto, a gente precisa mergulhar em algumas definições, né? Já que a gente diz que vai criar espaços saudáveis para pessoas, né, mais saudáveis, a gente tem que chegar numa definição do que é saúde. Então, essa definição não é nova, mas a gente trouxe ela de um período aí do pós-guerra, só para a gente entender que muitas vezes, quando a gente pensa sobre saúde, a gente não pensa de uma forma ampla. Então, saúde é denominada como estado completo de bem-estar biopsicossocial. Então, trata-se de um equilíbrio entre o corpo, a mente e o que nos cerca, definido pela forma como vivemos e não pela ausência de saúde, que é o que a maioria das pessoas pensa. Se eu às vezes perco aqui o chat, gente, então se vocês tiverem alguma coisa para perguntar e eu não estiver vendo o chat, vocês podem abrir o microfone, tá? Tem pouca gente, acho que tá tranquilo. Então, dentro desse contexto, né, do entendimento de saúde, eu trago alguns dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que no mundo 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. E no Brasil, esse número corresponde a quase 6% da população. Então, é o país com maior índice de depressão da América Latina. E isso, pessoas diagnosticadas, né? Que a gente sabe que tem um grande número aí de pessoas que estão aí na invisibilidade. Ainda sobre dados da Organização Mundial de Saúde, eles dizem que dos determinantes de saúde, só 30% são fatores genéticos. Os outros 70% são determinantes sociais, que levamos em consideração hábitos e estilos de vida. É aquele caso dos gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos vão morar em países diferentes. Um vai morar na Suíça, o outro vai morar numa favela brasileira. Depois de 30 anos eles se encontram, eles são iguais? Não, né? Apesar deles terem a mesma genética, que são esses 30%, só 30% vai determinar a saúde deles. Até fisicamente eles começam a ficar diferentes, um mais magrinho, um mais gordinho. Se tudo fosse genética, significaria dizer que se um infartasse, o outro iria infartar. Se um tivesse câncer, o outro ia ter câncer também. E, na verdade, eles passaram a ter hábitos e estilos de vida diferentes. Então, eles moram em lugares diferentes, trabalham em lugares diferentes, têm acesso à alimentação, água, ar, serviços de saúde de forma diferente, e isso afeta diretamente na saúde. E aí eu pergunto para vocês, a gente interfere aonde nisso tudo? Então, onde que as pessoas moram? Onde que as pessoas trabalham? Teoricamente, em espaço onde a gente projeta. Então, a gente interfere diretamente nesses determinantes sociais, né? Então, uma realidade de vida. Então, a ideia da gente é que quanto mais a gente estuda as estratégias embasadas pela neurociência, maior a possibilidade da gente acertar, maior a possibilidade de gerar impactos positivos. Mas simplesmente o fato de projetar para pessoas
Independente da gente querer ou não, a gente já está gerando impacto. E a gente diz que tem uma luz aí no fim do fim do túnel, que estudos emergentes em neuroarquitetura e design biofílico nos mostram que o ambiente que vivemos, trabalhamos e nos curamos tem esse impacto profundo e mental, né? E essa qualidade de vida é que tem impulsionado a evolução da arquitetura e do design ao longo dos anos. Então, é importante a gente ter consciência desse processo evolutivo da humanidade para entender as nossas necessidades. Então, ao longo da nossa evolução, a gente não estava acostumado com cidades, né? A gente passou 99,9% do nosso tempo aonde? Na natureza. E a nossa fisiologia está adaptada a isso. Sobrevivia quem mais entendia das pistas ecológicas, quem mais entendia de planta, quem mais entendia de luz, né, de localização. Então, um exemplo simples que a gente pode ter, a Sandra estava falando que estava com frio. Você deve estar no sul aí, né, Sandra, pelo seu sotaque. Então, tem uma vizinha minha que é de Porto Alegre e eu sou de Maceió. Aí quando chega no verão, eu vou para Maceió ver meus pais e ela vai para Porto Alegre ver os pais dela. E aí eu tiro foto no mar de Maceió, que é azul, e ela tira foto do mar aí perto, que ela fala que é cor de Toddy. E aí ela fala: "Ai, não dá vontade de ir, porque é cor de Toddy". Eu falei: "Gente, mas é mar, né? Se a gente analisar, é mar de todo jeito, é água salgada. Só que o fato de um ser mais cristalino que o outro, um ter a cor mais azulada que o outro, faz a gente sentir mais prazer. Por quê? Porque ao longo do tempo, a gente identificou que essa transparência e essa coloração indicam uma água mais limpa. Então, isso traz prazer para a gente, né? Então, isso é que a gente chama das pistas ecológicas. Então, embora a maioria das criaturas dependesse de força e outros poderes físicos, os seres humanos empregavam a sua capacidade de raciocínio, né? Para garantir a segurança. Então, o nosso cérebro, ele evoluiu na natureza para sobreviver, né? E sobrevivia quem melhor lia essas pistas. Então, com o tempo, essas adaptações bem-sucedidas tornaram-se biologicamente codificadas, resultando num conjunto diversificado de inclinação para se conectar a padrões e processos naturais. Então, aqui eu não estou falando se conectar com plantas exclusivamente, né? Que quando a gente fala de design biofílico, as pessoas já conectam com essa única estratégia e são mais de 40 estratégias. Então, agora a gente tem a comprovação de que existe realmente uma ligação emocional instintiva das pessoas com a natureza. Na verdade, a gente já sabia, a diferença é que agora foi comprovado e que agora existe uma grande tendência em função dessa necessidade de reconexão. Porque se a gente se sente feliz perto da natureza, o que vem acontecendo hoje em dia? Cada vez mais estamos em ambientes internos, longe da natureza, nas cidades, e esses ambientes internos nos isolam ao invés de nos conectarem, né? Então, o que a gente chama de biofilia é a hipótese de que nós somos mais felizes na natureza. E o design biofílico são as estratégias que nos reconectam com essa natureza para que a gente possa ter mais bem-estar, né? Então, a hipótese da biofilia, deixa eu colocar aqui, afirma que os seres humanos, como espécie, respondem positivamente às formas da natureza, seus processos e seus padrões. Então, as cenas naturais, de uma forma geral, geram estímulos mentais positivos. E esses estímulos mentais, eles podem reduzir níveis de estresse, auxiliar os indivíduos a ficarem mais relaxados, né? E tantos outros benefícios. Então, o design biofílico, ele é uma resposta a uma necessidade humana, ou seja, houve uma comprovação de uma necessidade humana
E a gente trabalha com estratégias de projetos em qualquer escala, né? Essas estratégias pode ser de urbanismo, pode ser de arquitetura, pode ser de design de interiores, para integrar esses elementos naturais aos nossos projetos. Só que não é tão simples assim. Quando eu dou aula, eu digo que não é uma receitinha de bolo, né? Se fosse assim, não precisava da gente estar aqui discutindo, interagindo, senão a Lara colocava lá no chat GPT, né, Lara? E sairiam as estratégias. Só que as estratégias por si só listadas, elas não funcionam se a gente não resolver essa matriz aí, ó, que é o entendimento das pessoas, da natureza regional com as estratégias projetuais. Não adianta você só ter as estratégias projetuais. Coloca lá no chat GPT. Quais são as estratégias de design biofílico? Aí vai dizer, deixe o sol entrar, deixe a luz varrer os ambientes, deixe o vento passar, né? Mas já pensou, Sandra, o vento passando aí por você agora? Nesse frio que você está aí? Você estaria aplicando a estratégia do design biofílico, mas isso não estaria conectado com a sua regionalidade, né? Uma outra questão é que, dependendo das pessoas, a natureza tem significados diferentes. Se a gente parar aqui para pensar o que que é natureza para cada um, ou seja, quais são as cenas naturais que agradam cada pessoa, elas são completamente diferentes, né? Eu gosto de pisar na areia, eu gosto de mar, eu fui criada no mar. Tem gente que não vai para o mar porque não gosta de pisar na areia. E a gente está falando de natureza, mas ela é tão infinita. Então, para que essa biofilia, para que esse design biofílico funcione, que é essa a finalidade das minhas aulas, e é isso que eu tento aplicar nos meus projetos, é resolver essa matriz. É resolver essa matriz de conectar pessoas, elementos naturais regionais e estratégias projetuais. Se isso não tiver entrelaçado, não funciona. Eu brinquei aqui com o vento aí no sul, mas eu também poderia brincar com o sol no norte, no sol no nordeste, né? Aí você lê as regras. Ah, toda creche precisa de um solário. Será, gente, que uma creche em Macapá precisa mesmo de um solário para fritar as criancinhas? Então, eu nunca trabalho design biofílico desassociado com conforto ambiental e nem eficiência energética. Então, a gente precisa dar continuidade aos estudos de conforto ambiental que mostra quais são as estratégias bioclimáticas que precisam ser trabalhadas em cada local, porque isso vai nortear quais estratégias de design biofílico a gente vai usar. Então, o melhor projeto não é aquele que utiliza mais estratégias do design biofílico. O melhor projeto é aquele que sabe escolher as melhores estratégias para uma determinada situação. Para isso, a gente precisa entender as pessoas. A gente precisa entender as estratégias, mas isso é mais fácil, porque é técnico, né? A gente precisa entender o clima, mas isso tem ferramentas também, e eu já considero mais simplificado. Agora, entender gente, para nós, né? Eu não sou psicóloga, eu nunca tive formação em psicologia, para mim é o maior desafio. Então, é onde a gente estuda mais, né? Então, como equilibrar para saber essa dosagem, né, de design biofílico que a gente vai utilizar, entendendo pessoas. Lori fala que quanto mais a gente entende de gente, mais entende de projeto, e eu assino embaixo, né? Então, essas pessoas, de uma forma geral, elas possuem nuances de sentimentos biofílicos e biofóbicos, né? Eu posso colocar aqui, ó, essa imagem de acampamento. E posso perguntar aqui para vocês quem gosta de acampar? Alguns gostam e outros vão odiar, né? Então, quando eu faço meu projeto, a primeira coisa que eu faço é uma classificação de quem que é biofilia raiz e quem que é biofilia Nutella.
Então, acampar significa abrir mão do conforto para viver uma experiência ao ar livre. Para mim, quem gosta de acampar é a pessoa mais raiz, né? Mas isso não quer dizer que um é bom, o outro é mal, não é nada disso. É porque eu preciso entender a relação que você tem com a natureza e a necessidade que você tem de se conectar com ela. E a partir daí, eu vou trabalhar com estratégias diretas, indiretas, né? Diante da classificação dessas pessoas. A Daniela está dizendo ali que é Nutella. E tá tudo bem, Daniele. A gente também aprendeu a ter medo dessa natureza e a gente gosta do conforto, né? Então, não adianta você expor uma pessoa muito a essa natureza se ela tem um certo temor a ela, né? Então, é um equilíbrio mesmo. E essa dosagem não é fácil de ser encontrada. E tudo isso a gente faz todo esse esforço, né? Porque projeto já tem suas dificuldades, já tem seu nível de complexidade, então é mais critérios que a gente adota, né? E nesse caso, quem é especialista nisso tenta priorizar, porque a gente sabe que ambientes biofílicos geram mais produtividade, mais criatividade, mais bem-estar e melhora a cognição. Então, para exemplificar aqui, eu trouxe alguns segmentos, né, que a gente poderia ter conversas exclusivamente sobre isso. Poderia ter design biofílico em ambientes de saúde, design biofílico em ambientes corporativos, né? É um mundo de coisa. Então, só em espaços de saúde, a gente sabe que eles são associados como influências primárias em pacientes para taxas de recuperação mais rápida, diminuição da dependência de medicação, redução do estresse, tanto da equipe quanto da família. Então, eu trouxe aqui um estudo, né, dentre outros que a gente tem como referência, que mostram que muitas vezes nesses espaços a gente não tem condição de ter uma estratégia direta, como uma janela, por exemplo, uma vista, uma vegetação, mas os estudos mostram que a natureza simulada também tem efeitos positivos. Então, todas essas estratégias que a gente usa têm fundamentação em pesquisa, né? Essa é uma outra pesquisa no hospital, né? Onde foram inseridos esses nodes aqui, que são esses espaços ajardinados e com possibilidade de que os pacientes circulem e tenham contato com essa natureza. E em função dessa reforma, a gente tem necessidade de medicação coercitiva reduzida, assim como a necessidade de contenção dos pacientes que têm problemas neurológicos, né? Readmissão depois de 7 dias de alta também foi diminuída e houve uma queda no número de ausências de funcionários por conta de doenças. Então, são essas pesquisas que nos fortalecem, que nos embasam e que trazem essa confiança na nossa proposição. Um outro espaço, já mudando de segmento, agora falando dos benefícios da biofilia em espaços comerciais, essa é a loja da Apple, que fica na Quinta Avenida, em Nova York, e a gente se pergunta assim, o que que a biofilia está fazendo na Apple, né? Uma loja de altíssima tecnologia que vende um produto de altíssimo valor agregado, mas eles não dormem no ponto, eles se baseiam no relatório econômico da biofilia, que mostram que lojas com elementos de design biofílico fazem com que os clientes passem mais tempo na loja e aceitem preços mais altos. Então, você pode ver, vamos pensar uma experiência aí que eu acho que todo mundo tem, de tomar um café com uma amiga ou com um amigo, né? Se a gente vai tomar um café em pé ali no boteco da esquina, um copinho sujo ali, você pergunta quanto é o café. E se ele aumentar R$ 1, você dá um show e não paga. Agora, se você vai tomar um café, um jardim, né? Um café que tenha todo
um desenho de espaço específico, a última coisa que você pergunta é quanto custa esse café. Então, os estudos mostram isso, as pessoas pagam por esse prazer, né? E a Apple usa isso. O que que a Apple faz? Ela simplesmente rebaixa a praça. Então, na praça, ela tem um cubo. Isso aqui foi reformado já há pouco tempo, mas quando a gente foi lá, estava assim. Então, esse é um cubo transparente, onde aqui, onde as pessoas estão sentadas, eles têm, geram uma curiosidade, que é uma estratégia também do design biofílico, que é o mistério. Então, daqui você sabe que está acontecendo alguma coisa lá embaixo, mas não sabe direito o que que é. Então, ela interfere pouco, né? Pouco impacto visual na praça. E aí você desce por essa escada futurista, tecnológica, e lá embaixo aqui, ó, o pessoal pode sentar, pode dar uma olhada para ver o que está rolando lá embaixo. Isso aqui, na verdade, são dutos, que são fontes de luz natural, né? Essa luz natural que vocês estão vendo aqui vem desses tubos aqui, ó. E aí, opa, perdão. Aí você desce e quando você chega aqui, parece que a praça, o piso da praça desceu. Então você se depara com o que você mais conhece, que é arbusto, luz, um design extremamente simples, né? Aqui você tem bancadas de pinos, você tem um arbusto com o cachepô com a borda acolchoada, onde você pode sentar. E aqui você pode passar o dia inteiro, ninguém vai perguntar para você o que que você está fazendo ali. Você pode carregar seu celular, você pode brincar, pode mexer no Apple. E isso é muito condizente com a proposta conceitual deles, porque eles falam assim: quando você usar um Apple, nunca mais você vai querer utilizar nenhum outro equipamento, né? Então, eles deixam os equipamentos à vista para que você use, mesmo que você não compre na hora, você vai trabalhar para ganhar esta prestação, né? Porque você pode comprar ali uma prestação vitalícia para ter o seu Apple. Do que eu já vi de loja, aqui para mim é a aplicação mais perfeita de design biofílico, totalmente conectada com o conceito deles, né? Tudo muito simplificado, eles usam esse espaço completamente aberto, que também é uma estratégia que chama Prospect, e conexão com luz natural, mas com um design extremamente arrojado, tem o efeito surpresa, né, que são os dutos, conectam por um elemento sinuoso que vai ampliando essa sensação de mistério. E aqui o contraponto pela simplicidade. Tudo que tem antes da escada é extremamente clean, sofisticado. E aqui você fala assim: nossa, é isso? Dá para ficar aí o dia inteiro e com certeza ter vontade de ter o seu Apple, né? Um outro segmento são os espaços corporativos. Não sei se vocês lembram os escritórios da década de 80 até início da década de 90, onde você tinha as baias, né, Sandra? Era, sei lá, branco, no máximo preto, azul, e todo mundo fechado ali. Ainda existe muito isso, né? Porque acreditava-se que a gente não podia se distrair, os funcionários não podiam se distrair, né? E hoje os estudos da neurociência mostram um entendimento diferente, que esses espaços são desestimulantes, né? Tanto é que antes você não tinha internet. Hoje em dia, se você deixar uma pessoa numa baia com a internet ligada, você não vai saber o que que ela está fazendo. É o que ela mais quer, é que ninguém veja ela, né? Então, agora a gente usa os artifícios da natureza para deixar o espaço mais estimulante. Então, ao invés de ser uma distração, ela é uma fonte de renovação de atenção. Então, a gente busca hoje em espaços corporativos é, renovação, descanso no próprio espaço. Então, a gente sabe que quando a gente está no pico de estresse, é quando a gente mais produz. Só que se a gente se mantém nesse pico de estresse constantemente, a gente fica doente. Então, o ideal é que constantemente a gente atinja o nosso pico máximo de produtividade e descanse.
para que no outro dia a gente volte a produzir e descanse e volte a produzir, porque o nosso cérebro vai ter essa capacidade de se restabelecer. Agora, se a gente não descansa, se a gente se mantém o tempo todo no pico do estresse, que é o que algumas empresas fazem isso com a gente, eles vão ter aí funcionários doentes, né? Então, esse novo olhar para os espaços corporativos é um olhar onde você consiga ter esse equilíbrio de produtividade e descanso. Produtividade e descanso. Até como exemplo, eu trouxe aqui um recorte de uma pesquisa que mostram dois grupos, né? Um grupo que tiveram 4 reuniões sem intervalo e outro também que teve 4 reuniões, mas com intervalos. Então, quanto mais azul, menos estresse. Quanto mais vermelho, mais estresse. Então, muito provavelmente, essas reuniões com intervalo tornaram as reuniões até mais produtivas e até mais criativas. Então, imaginem o impacto positivo, né, que teríamos ao transformar espaços, de uma forma geral, escolas, hospitais, escritórios e áreas urbanas em ambientes que promovam o bem-estar e saúde mental. Com essas mudanças, poderemos não só melhorar a qualidade de vida da população, mas também reduzir os custos com saúde a longo prazo. E foi exatamente isso que a gente conversou lá no Congresso, né? Então, é uma apresentação relativamente breve que eu trouxe para vocês para dar espaço para a gente conversar, né? E dizer que temos uma oportunidade única de liderar uma transformação que priorize o bem-estar das pessoas em todos os espaços que habitamos. E é isso que a gente acredita e que eu acho que vocês acreditam também. Que bom que a gente está juntos, né? No Instituto Neurobiodesign. Obrigada, gente. Muito obrigada, Catarina, pela apresentação, por tantos conhecimentos compartilhados. E agora a gente abre para o pessoal que está aqui, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu aproveitar, então, antes do pessoal começar a perguntar, pedir se quem puder abrir a câmera para a gente tirar nossa fotinha tradicional. E enquanto isso, agradecer a Almédia que fez o convite para a Catarina. E eu estou encantada por tudo isso que a Catarina trouxe para a gente. Muito obrigada, foi muito lindo mesmo. E acho que agora a gente vai para o debate, para a conversa e vai ser muito bom. Vamos lá, para a fotinha, todo mundo bonito com um sorriso. Ai, que gente linda, meu Deus, que coisa boa. Só mais um. Muito bom. Então, Maravilha. maravilha. Agora, microfone aberto. Vamos lá, vamos pro bate-papo. Muito obrigada pela explicação, pela apresentação. Tá linda a explicação, né? A apresentação, Catarina. E só para complementar do que o que realmente a Apple é muito inteligente nessa forma de organizar, porque além de tudo está dentro do Central Park, então parece que é uma extensão daquele ambiente lindo que está lá fora e as formas orgânicas ali e tudo. Então eu realmente acredito que a biofilia também é uma das partes mais importantes de projetar hoje em dia esse Sim. bem-estar que Vocês já foram proporciona. na. Desculpa, Janaína, que você falou. Imagina. Esqueci de falar. Vocês já foram na Casa Cor São Paulo esse ano? Alguém? Não, mas eu vi o lugar, o espaço e tá assim Gente, fenomenal. se vocês tiverem oportunidade, eu só fui na Casa Cor São Paulo esse ano, então só posso falar dela. Eu sou chata, viu? Eu sou bem chata, eu sou bem crítica. Mas eu acho que a gente chegou no nível de maturidade, está chegando no nível de maturidade de uso de design biofílico, né? Eu sou muito crítica a essa superficialidade, então quando a gente começou a aplicar design
Ah, pena, não ficou. Travou. Travou, gente? Voltou? Travou. Patinha, voltou. Travou. Voltou. Voltou agora. Então, no começo, o design biofílico era basicamente colocar samambaia nos espaços e as samambaias morriam. Aí Entendi. evoluímos para um segundo ano, onde trocamos as samambaias pelas jiboias, que são mais resistentes, e por cheiros. E música, mas era muito over, assim. Isso eu tô falando porque eu tô numa bateria de eventos há uns 3 anos e eu pude acompanhar a evolução de Evolução. Expo Revestir, de FEICOM, de Casa Cor, de Feira de Milão, né? Então, teve o over, e esse ano eu tô achando as coisas mais equilibradas, mais delicadas. Então, a própria Expo Revestir esse ano tinha um cuidado com o espaço de descanso do usuário. Então, tinha mais espaços para sentar, os cheiros eram mais suaves, os ambientes eram mais silenciosos, tinham aquelas palestras mudas. Para você escutar uma música, tinha que chegar perto, ninguém ficava te pegando no meio do caminho para você ter uma experiência igual no ano passado. E eu achei a Casa Cor São Paulo de uma maturidade muito grande. Primeiro que, assim, o espaço é super privilegiado, está dentro de um parque maravilhoso, né? É uma casa tombada, onde eles estão revitalizando e vão devolver para a comunidade, ou seja, já é outro propósito maravilhoso. Então já teve o gancho ali para quem ia trabalhar. Mas, de qualquer forma, esse design biofílico não veio exagerado, né? Ele tá ali nas janelas, mas se voltou muito conectado com a questão afetiva, com o uso de cores que estava morrendo, né? Era tudo muito igual, muito branco, muito bege. Assim, eu gosto de tudo. O que eu não gosto é ser obrigada a alguma coisa, sabe? Tem ambientes que eu gosto que sejam mais neutros, mas o que eu odeio é a mesmice, onde a gente passava por todos os ambientes e não lembrava de nada, né? E o que eu percebi esse ano não significa dizer que eu amei tudo. Não, não é esse o fato, não é questão de gosto. É questão de que cada ambiente era uma mostra mesmo. Cada ambiente tinha uma narrativa, né? E dentro dessa narrativa tinha, não era simplesmente uma exposição que parecia que é uma vitrine de uma loja. Uhum. Teve uma curadoria rebuscada e o artesanato, né, essa manualidade que representa o local estava muito forte, sem essa característica do, do artesanato puramente tradicional, né, como a gente utiliza, assim, uma casa nordestina e tem aquelas mesmas peças, mas um artesanato de manualidade, de arte, e que inclusive, eu vou dar uma palestra essa semana sobre isso. Eu acho que essa é a saída que a gente tem frente à inteligência artificial. Eu, né, Catarina, quem sou eu para estar falando isso? Mas eu acho que é a única saída, porque se for para fazer mais do mesmo, se for para fazer o óbvio, a inteligência artificial faz, porque já se tem um banco de dados gigante de imagens na internet que aquilo ali vai ser replicado. Então, se o papel da gente é olhar a internet, ver imagens de referência e replicar, esqueça, porque isso a inteligência faz, né? E faz melhor que a gente, muito mais rápido. Agora, se a gente vai realmente fazer espaço para pessoas, conectando com a natureza, conectando com tecnologia, entendendo questões afetivas, fazendo curadoria de peças, aí é mais difícil, né? Aí tá fora do banco de dados. E eu acredito que essa é, além disso, o entendimento de que a gente não cria só espaços bonitinhos, né? A gente traz qualidade espacial. Então, essa narrativa, para mim, é, por enquanto, né, a nossa saída frente a esse mercado louco que cada vez eu tomo sustos. Fui para o BIM Fórum agora, fui para a Expo Offsite, aí fico vendo as palestras, como é que as pessoas projetam, como é que eu falo, gente, como é que eu vou dar conta de acompanhar esse povo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse caminho da gente, né, de conectar pessoas com o ambiente, com tecnologia, de uma forma sensível e inclusiva, aí eu acho que tem um grande campo aberto para a gente. Falei demais, né? Ia deixar vocês falarem.
Não falou demais, não. A gente está aqui para te ouvir. E muito curioso que você comentou da Casa Cor São Paulo, que eu ainda não fui, mas eu estive a semana passada, inclusive com a Almédia, a tua aluna, nós fomos juntas, e eu tive uma sensação muito parecida com essa tua. Foi muito diferente das anteriores, foi tudo mais. Parecia que a gente ia fluindo dentro da Casa Cor, ela ia nos convidando, estava muito interessante, cada Interessante. interessante. Então, talvez seja a Casa Cor tenha trazido algum tema ou alguma coisa, e isso acaba gerando, né, uma forma do trabalho, mas foi muito É, interessante. eu não acredito que é a Casa Cor, não. Eu acredito que é uma É um tendência movimento, né? mundial. Quando um dos meus trabalhos é escrever relatórios de tendência. Então, eu assisti já uma série de palestras e são tendências que muitas vezes são guiadas por artistas, né? Então, que bebem na fonte ali das composições, que não tem questões relacionadas a custo, a funcionalidade, né? E outros aspectos que a gente tem. E essa fala não é minha, são recortes de palestras que eu venho assistindo em que mostram que o caminho é a conexão do inusitado. Então, por isso que há necessidade da experimentação. Então, a gente pode ver que tem muita mistura de material. Tem pedra com metal, com madeira, com tecido, com cerâmica, com cor, com não cor, em coisa que, assim, em coisa que a gente não via antes, porque se a gente, e lógico que todo mundo está em busca da beleza, mas numa tentativa do inusitado. E além disso, a tendência é o inusitado em busca da beleza, mas no mergulho da essência humana, no que nos conecta. Então, nesse mergulho da essência humana, tem elementos da natureza, que lá a gente pode ver terra, pode ver muita luz, continua com o verde, né? Então, isso você vai ver, a Milão estava desse jeito, né? A Casa Cor tá desse jeito, a Fecon estava desse jeito. Então, é uma tendência global desse mercado criativo. A gente tem a Jana, que foi para Milão também, acho que pode contribuir um pouquinho, né? Super. Desde dos formatos, de todas as apresentações, ao cheiro, se percebe que eles colocam tudo isso em cheiro, música do ambiente. Eu fui na Casa da Cor São Paulo em 2023 e eu teve esse negócio de ficar marcado na cabeça da gente. Eu me lembro de vários os ambientes que ficaram marcados, dentre eles tinha o da Deca, que eu acho que era do Sig Bergament, se eu não me engano. E tinha tipo, o banheiro era dentro de uma floresta e tinha uma essência, um cheiro que ele elaborou e que estava à venda. Eu, lógico, comprei. Mas assim, é o que marca na gente, né? A experiência que a gente tem quando a gente entra nesse lugar. E lógico, aquilo ali era para o público, mas quando você fala, se trata de clientes exclusivos, né? É, ou uma marca exclusiva para gerar certo tipo de sentimento nas pessoas, lugar comercial, isso tudo faz parte da experiência. E lá na Casa com São Paulo, a Natura estava lançando essências de ambientes, que a Natura, pelo que eu sei, não tinha isso. Aí tinha vela, cada ambiente tinha uma essência diferente, e tava leve assim, sabe? Não tava aquela coisa, né, inebriante. E você ia mudando de ambiente e essas essências, assim, iam mudando. Eu achei uma delícia, como você falou, assim, estava convidativo. E uma outra coisa interessante que eu costumo ver é que reduz velocidade das pessoas, assim. Então, Sim. normalmente, casa com é uma coisa que você, no final, você não aguenta mais aqueles ambientes, né? Que é tudo igual. Blá, blá, blá. Lá, as pessoas estavam calmas e lentas. Você via grupo de pessoas paradas em determinados momentos, assim. E eu mesma não tive vontade de ir embora. Eu só fui embora porque eu tinha hora, com raiva. Eu falei, gente, por que não tem um restaurante, um café, alguma coisa para eu ficar aqui e tal? Então eu me surpreendi, assim. Não significa dizer que não é a questão de, eu achei tudo lindo, maravilhoso, porque quando eu falei isso,
outras colegas falaram: ah, eu achei aqui muito over, muito não sei o quê. Eu falei, gente, não é isso. É uma questão conceitual, né? Não é pontual dos ambientes. É o recado que ele trouxe no meio de São Paulo. E aí eu ouvi uma pessoa falando assim, ah, mas eu gostava quando era no Jockey, que era mais perto da minha casa. Eu falei assim, gente, ela não tá entendendo nada, né? E aí outras pessoas não, falam, nossa, que presente a gente ter vindo aqui, porque aí tira todo mundo, né? Aquele engarrafamento terrível e tal. E eu acho que isso vai aparecer em tudo quanto é casa cor do Brasil. E lá no salão mesmo, o grande slogan era Made for Humans, né? Que é feito por pessoas. Então, tudo que parece manual, porque a gente está bem na era da industrialização 5.0. Só que ninguém aguenta mais tudo que é igual e liso, porque a gente só fica na tela, mexendo no celular. Então, daí tem um grande boom das texturas e de elementos. A própria obra de arte e a manualidade, ela não vai ser para todos, né? Porque ela é cara e tudo mais. Mas a própria indústria está tentando trazer elementos industrializados que pareçam manuais. Então, tem muita textura, tem muitos recortes que, dependendo do padrão que você usa, você constrói um outro desenho. Então, você pode ter isso na casa do cliente com um padrão único, mesmo que seja industrializado. Então, esse é assim, é incrível, porque você pega um porcelanato, você não sabe mais se é porcelanato, se é MDF, se é tecido, se é palha, né? Porque as impressoras 3D e todo esse processo industrial tá numa tentativa fortíssima de imitar o natural, porque o natural é único, né? Então, tá tendo todo esse movimento aí em todo lugar que você vai ver, de Vânia. Não, posso ouvir. Eu adoro, sou suspeita de falar sobre o design biofílico, né? Biofilia. Eu estava bem ansiosa pelo encontro hoje e poder sempre aprender mais, né? E até tinha ouvido uma palestra sua, no CAU, acho que foi em Calder. Distrito Federal, com o Com a CAU, que foi DF. com o isso, com o Lori, a Marina, né? Para conhecer, que teve, eu acho que, de participação do Arc dele, né? E falando sobre, acho que já fizesse alguma. Foi, né? Na verdade, alguns projetos meus Alguns saíram do projetos, arq isso, do dele. Arc dele. Isso, Isso. isso. E Eu nem conhecer, então, trouxe, bem. gente, os É, projetos para vocês, porque o tempo era curto, mas eu vou colocar aqui aham, meu Instagram, aham. pirali.arc, e o meu site, Te acompanho. www.arc.br. Se tiverem curiosidade, lá tem E, e, algumas coisas que a gente vem fazendo. e eu venho nessa transição aí com o design biofílico, hoje como especialista aqui na região sul, em Santa Catarina, de poder trazer super fã também do Lori, tudo aqui para mim, eu disse que eu sou suspeita. E toda essa transformação, e esse processo mesmo passou que vem acompanhando, que Você até está em então a Floripa, gente é? parece. Hã? Florianópolis? É Florianópolis que você Não, está? não, de Itajaí, do lado de Balneário Camboriú aqui, Itajaí. Já E morei em vendo esse Florianópolis processo, 4 anos. é, Fiz e mestrado, vendo esse não. processo de transformação, junto com os colegas, assim, porque até então, isso há 5 anos atrás, parecia que a gente era um extraterrestre. Me sentia muito sozinha, né? Nadando contra a maré, parecia que eu estava falando algo assim absurdo, né? Exato. Fora de contexto, estão sentindo. Então, hoje, e a nossa fuga era só os encontros em grupo para poder falar a mesma linguagem. E vendo esse processo da evolução dos colegas, né, conversando e tendo essa conscientização, que eu acredito que essa consciência que está vindo hoje na Casa Cor e estive presente na Revestir, conversando, que daí a gente para e começa a compreender e conversar com os fornecedores para saber o porquê, porque eles falam tanto da biofilia, falam tanto da natureza, mas o que que é isso, né? Qual o benefício disso? O porquê fazer isso? Que eu trago muito forte assim a questão do conceito, né? Poder compreender.
porque não é só o fato de eu fazer. Então, muitas vezes eles faziam meio que reproduzindo, né? O que o outro está fazendo, o que está no modismo agora, essa questão de vir com a biofilia traz modismo, então vai reproduzindo no material. Então, de poder conversar, e tive alguns fornecedores conversar realmente, né? Qual o sentido deles trazerem aquele revestimento. E daí tu começa, pô, recebi uma aula, e tu sabe qual é o benefício disso em relação a isso, porque em relação ao teu cérebro, que o cliente, né? Então, isso agrega muito É, valor. com E hoje eu certeza. tive a estreia, né? A oportunidade de poder levar junto para o corporativo, que isso é importante, corporativo junto com a NR01, de poder trazer para as empresas esse olhar, né, junto ali com o profissional. Faço parte hoje da associação, que é algo que eu estou me posicionando também, junto com uma associação que é ação em saúde, onde tem psicólogo, terapeuta, toda essa turma aí, Bacana. multidisciplinar. Então, o que a Vânia lá dentro da arquitetura interior está fazendo lá? Né? Então, poder trazer para esses colegas também, né, sobre um ambiente, sobre esse fator ambiente que nunca é considerado. Não que a gente vá trazer solução, mas a gente pode contribuir muito, né? Em Sim, com relação a... certeza. Eu também acho que essa é uma grande sacada, porque eles falam que o ambiente gera impacto, mas eles não sabem que a gente sabe trabalhar nesses ambientes, né? Então, Exatamente. e ao mesmo tempo, nós não temos a expertise que eles têm. Então, a gente precisa trabalhar junto, não tem? Isso, é trabalhar o que eu trago também para a residência hoje, né? Dentro do que a gente pensa em planejar um ambiente, se a família tem acompanhamento com psicólogo, tem acompanhamento terapeuta, é quase que necessário estarmos junto com esses profissionais, né? Até para ser mais assertivo, né? Para poder desenvolver esse ambiente que hoje que busca tanto, que ao mesmo tempo se busca tanto, fala tanto nesse bem-estar, mas fazer compreender. Porque Perfeito. né, o que é esse bem-estar, o que é essa questão de conforto, o que entende, o que a pessoa, né? Porque é um conceito para cada um, assim como eu gosto da terra, outro gosta do mar, outro gosta dessa forma, dessa natureza. Não adianta eu chegar lá e especificar em floresta, se a pessoa teve uma experiência ruim na floresta, como? Vai entender? Então, traz toda essa contextualização mesmo que faz local de poder. Então, hoje, ter profissionais e eu poder levar junto com os profissionais, psicólogo, terapeuta, poxa, Vânia, é um entender que para eles, né, também é difícil. Ter outros colegas hoje nessa linha, né? Não sei, porque até no começo acharam que eu ia morar em árvore, né? Faz morar em passar, não vou passar a morar em árvore. E biofilia também não é só plantas, né? Então é todo esse entendimento. Então, e é fantástico. E quando tu traz com esse olhar, que é a minha curiosidade, eu sempre busco, é o olhar da Marina, o seu olhar desse, para poder cada vez mais a gente ir, e saber que estamos nesse caminho e que é um caminho que não tem volta, né? É um caminho hoje para a evolução, para essa humanidade que eu vejo doente, né? E essa busca de poder trazer esses ambientes cada vez mais o concreto está aí e que possa tirar o melhor. E é apaixonante, né? Isso não tem como. Para gente que planeja os ambientes e está isso falando sobre biofilia, o neurodesign, isso é apaixonante e cada vez mais, sempre como profissional, me coloco como instrumento de transformação, até para quebra desse paradigma hoje, né? E foi tão importante hoje poder trazer dentro, hoje no corporativo da NR01 essa importância, né, sobre o ambiente, sobre essa cultura organizacional e entrar como profissional e poder contribuir, né, onde passamos a Perfeito. maior parte do tempo. Muito bom, Vânia. Bom saber da sua experiência. Obrigada, viu? Na verdade, é um Eu que prazer, agradeço. pessoal, estar aqui com vocês. Agradeço demais. Conversa boa. Por isso que eu falei, não é uma palestra, né? É uma conversa. É, E é isso. Mas tem mais alguma coisa? Eu acho que o nosso tempo já está estourado. Alguém quer perguntar, comentar? Estamos aqui, esse nosso grupo, Catarina, a gente já se reúne há mais de 7 anos para falar de todos esses aspectos, então é muito rico ter esses encontros que
vai nos enriquecendo e vai melhorando também esse olhar pelos espaços. E agora eu vi que a Gabriela levantou a mãozinha. Pode falar, Gabriela. Oi, boa noite todo mundo, primeiramente, né? Eu queria só, fiquei com uma dúvida quando tu citaste, Catarina, na palestra, né? Que a gente tem que analisar 3 elementos, né? Para ter um bom projeto biofílico. O clima da região, a região de modo geral, né? A natureza do lugar, as pessoas e as estratégias. Quais são as técnicas, metodologias, que vocês usam para analisar essa parte das pessoas? Porque realmente é o mais complexo, né, que você citou. É o mais complexo. Eu não tenho meu sonho era conseguir responder essa sua pergunta, Gabriela, de uma forma bem direta. Olha, eu tenho essa ferramenta aqui, Gabriela, mas eu não tenho. A gente tem briefing que leva a um certo olhar ali, a um passo a passo de perguntas que a gente faz, mas o que eu venho aprendendo ao longo dos anos é paciência e sensibilidade. Normalmente a gente vai para dizer quem a gente é, para dizer o que a gente faz, e cada vez mais eu estou fazendo o contrário. Estou escutando quem as pessoas são e o que importam para elas, para eu conseguir priorizar, né? Então, é uma escuta ativa mesmo, não é só entrar por aqui e sair por aqui. É uma escuta ativa e que eu digo que eu gasto muito tempo com isso, gasto entre aspas. Cada vez mais que eu escuto essas pessoas, mais rápido eu consigo terminar meu projeto. Isso é verdade. Com relação ao entendimento do clima, eu tenho ferramentas, né? Tem simulações computacionais, tenho Projet. Com relação a estratégias de design biofílico, eu tenho 40 estratégias garimpadas por vários teóricos, né? E eu sempre bebo na fonte de algumas certificações para nortear também estratégias de eficiência energética e design biofílico. Mas de pessoas, eu não tenho uma ferramenta aqui para te indicar. Eu até acredito que tem algumas pessoas desenvolvendo, eu assisto aulas, vou pegando um pouquinho de cada uma delas. Mas eu acho que o principal é ter essa escuta ativa. Assim, o que me norteia? Primeiro, eu preciso saber, além de tudo que a gente pergunta, de questões funcionais, quantitativas, etc e tal, eu preciso descobrir qual é a relação da pessoa com a natureza. Então, eu até brinquei a história do Nutella e raiz, né? Eu faço algumas perguntas assim: o que você faz no seu tempo livre? Você tem hobby? Para onde você viaja quando está de férias? Quais são os seus lugares preferidos? O que você faz para descansar, né? Porque aí, por exemplo, tem uma cliente minha, entreguei uma casa há pouco tempo para ela, ela falou que o único local que ela conseguia relaxar é no banheiro, por exemplo. Então, eu vou priorizar minhas estratégias para o banheiro dela. Então, esse banheiro tem uma luz especial, ele tem cheiro, ele tem luz natural, ele tem um jardinzinho dentro do banheiro, né? Então, lá eu aplico uma série de técnicas, porque é o único lugar que ela consegue descansar. Enquanto a outra cliente falou tudo que ela queria, e aí eu perguntei, mas o que você gosta mesmo de fazer em casa? Onde você descansa? Ela, eu adoro ler. E ela em nenhuma hora tinha me pedido nada para leitura. Ela tinha pedido sala de jantar, sala de estar, não sei o que. Eu falei, assim, você gosta de ler aonde? Ah, não, em qualquer cantinho. Eu falei, não é qualquer cantinho. O local que eu vou começar o meu zoneamento, a minha priorização, se ela tiver que gastar algum dinheiro é com a poltrona, com a iluminação, com a localização disso. Então, não é nada mágico assim que eu faço e não tenho uma metodologia ainda que eu possa passar para vocês como uma ferramenta. É essa escutativa tentando procurar o que vale a pena ser priorizado, aonde eu preciso jogar as minhas fichas, para que essa pessoa se sinta bem. Quando eu falo essa pessoa, eu já estou fazendo um recorte para casa, né? Quando eu estou falando de outros ambientes, aí eu falo de público-alvo. Quando eu estou falando de corporativo, tem uma análise geral, mas também tem uma análise por setor, que às vezes cada setor funciona diferente, e é escutativa mesmo, certo? Um comentário. E vocês já pensaram ou já testaste usar técnicas da psicologia ambiental?
Então, a gente estuda muito, antes de estudar design biofílico e neuroarquitetura, a gente estudava muito psicologia ambiental. Tem algumas referências nossas que vêm da psicologia ambiental. Algumas delas são validadas pela neurociência, né? Então, a gente não esqueceu isso e foi para frente, né? A gente carrega, sim, essas técnicas. Você usa alguma ferramenta já para a gente trocar experiência, Gabriel? Eu sou uma pesquisadora mais da psicologia ambiental e eu estou entrando agora na área de biofilia e neuroarquitetura. Então, Inclusive, especificamente tem as algumas áreas. colegas nossas que montaram o curso com a gente, a Júlia Fernandes, a Cris, elas vieram da psicologia ambiental, né? A Júlia Fernandes mesmo, o doutorado dela é sobre percepção em relação às vistas, né? Tamanho de janela, altura, e aí ela compara diferentes culturas. A Cris também trouxe. Eu venho do conforto ambiental, né? Mas nesse nosso grupo multidisciplinar tem outras professoras que vieram da psicologia ambiental. Minha formação em psicologia em si, seja ambiental, seja qualquer outra, é muito rasa ainda. Maravilha. Então, acho que É tudo. isso. Eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a Catarina por abrilhantar o nosso encontro desse mês, compartilhando todo esse conhecimento conosco, e eu tenho certeza que todo mundo sai enriquecido, inspirado aqui. E agradecer a Almédia, que eu vi que ela está escrevendo alguma coisa aqui no chat, que fez o convite. Tá agradecendo por você ter aceitado o convite. Ela diz: é divino te ouvir, ouvir a tua consciência, conhecimento, pertencimento com afeto e a tua leveza compartilhar conosco. A Elô também está falando a meia reunião de hoje. Muito obrigada pelo compartilhamento e com tanta dedicação. Obrigada mesmo e muita inspiração para a gente, Catarina. Gratidão mesmo. Agradeço também todo mundo que esteve presente hoje. Aproveito para convidar, então, para o nosso próximo encontro, no dia 8 de julho, com a presença da Ernestina, que ela estava aqui antes, não sei se... tá ali, fica a Ernestina, com uma palestra sobre patrimônio cultural, memória, espaço urbano, interfaces e desafios atuais. Fiquem atentos nas divulgações e logo vai ter mais informações desse encontro, vai ser maravilhoso. E esse mês também a gente vai ter um encontro com grupo de estudos, fechado para o grupo, que vai ser... quem é que vai promover, meninas? Lara, me ajuda. Vai ser promovido pela Vitória, A Vitória. nossa embaixadora do Uruguai. Ela vai falar sobre neurodiversidade. Aí vai ser um encontro que a gente vai estudar um artigo e vamos nos reunir para debater. Então vai ser bem legal. Participem. Então, reforço o convite para que continuem acompanhando todos os nossos eventos e ações, porque a gente está sempre buscando, né, as formas de promover todo esse conhecimento, essa troca e contribuir com isso tudo que a Catarina trouxe para a gente, né, esse melhorar a nossa forma de projetar, porque impacta diretamente nas pessoas. Então, agradeço muito e até nosso próximo encontro, foi maravilhoso. Catarina, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, li aqui as mensagens. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E estou à disposição. Coloquei ali o Instagram, o site, né? Continuo à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Catarina. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite.